Olá, meus amores, então vamos costurar a nossa querida blusa top cropped laranja. Tô aqui com as peças que eu cortei, que foi a finalização do último vídeo, mostrando aqui frente, a tira entretelada. Eu tenho usado muita entretela de malha, que dependendo do que você vai fazer, por exemplo, tecido fluido é a melhor opção. Entretela de malha. Então tá aqui, vamos reservar. Eu tenho aqui também um pedacinho de tecido. Eu até aconselho que vocês cortem esse tecido 30 por 30 para fazer o viés. E aqui as partes. Já passei overlock aqui no meio das costas, porque nós vamos começar pelas costas. Se você não tem overlock, você passa o zigue-zague e o efeito é o mesmo. Então vamos lá, juntando aqui as duas partes das costas, vou aqui na marcação do pique, costurar entre o final da abertura superior e o início da abertura inferior. Na verdade, essa blusa, se vocês repararem bem no modelo, ela tem as costas toda aberta, né? Mas como essa blusa é pra mim, né? Eu não quero ficar com as costas toda à mostra, né? Eu prefiro. Então tá. Já juntei as partes. Agora vou fazer o acabamento das aberturas, olha. Eu dobro assim, 1 centímetro para dentro, venho, costuro bem em cima da overlock, para a costura ficar padronizada. Costuro por cerca de 1,5 centímetro abaixo da abertura e volto. Faço a mesma coisa na abertura inferior. Aqui está a parte das costas. Agora vamos juntar aqui a parte da frente. Lembrando que é uma blusa, a blusa tem transpasse, né? Então você tem que prestar bastante atenção na hora de juntar as partes, né? Bom, essa blusa aqui, ela tem desenho, né? Esse tecido tem desenho, então fica fácil, mas quando o tecido é liso, tem que prestar muita atenção. Vou costurar aqui o ombro, de onde já sai a manga. Então, segredinho, ó, junto aqui embaixo e faço o acerto no meio, para não dar aquela diferença no final do tecido. Eu faço isso até com malha, viu? Que dá diferença, né? Pronto. Então, pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? Agora eu passei overlock aqui, fazendo o acabamento da manga. Agora eu vou fazer uma tira de viés de acordo com o vídeo que vai aparecer aí na tela, esse vídeo. É bem fácil fazer o viés do próprio tecido, a gente economiza e fica muito bom. Eu cortei o viés, deu mais ou menos 2,20 metros de viés. E eu cortei o viés com 3,5, com 3,5 centímetros. E dá um monte de viés. Eu também já cortei bastante, porque tem mais um pedaço desse tecido. Eu vou fazer mais uma blusinha para mim, então. Bom, vamos colocar o viés. Dobro a ponta, dobro o viés ao meio e venho aplicando aqui de um lado da gola. O viés vai pegar da gola até o final do transpasse frontal. Esse jeito de aplicar o viés
é muito simples. Na verdade, assim, ele não dá menos trabalho, mas ele dá muito menos erro. Sabe aquele problema quando você vai colocar o viés dobrado, que a costura caiu? É um problema, né? Fazendo desse jeito aqui, ó, não tem erro e a qualidade do acabamento é melhor ou até superior, viu? Lembrando que eu tô colocando esse viés pro lado do direito, porque nós vamos virá-lo para o avesso. Depois que você aplicou o viés, você vem jogando o refilo da costura para fora e passando uma costurinha de segurança bem rente entre o viés e a peça. Se precisar, você refila, tá? Eu precisei refilar em algumas áreas somente. Tá aí, aqui eu não vou colocar azelha porque o tecido é fino. Então eu vou colocar um elástico. Um elástico redondinho. Pode ser elástico de máscara também. Então eu enfiei aqui na costura do viés e viro. E agora eu passo a costura aqui. Deixar bem certinho, né? Depois que costurou, não dá para desmanchar aqui. Por conta do elástico, né? Então aí eu vou virando aqui para finalizar o acabamento do viés. Na verdade aqui, não, desculpa. Aqui eu tô fazendo a barrinha de lenço na manga. Então eu viro uma vez, né? Passa a costura lá na borda, bem na bordinha. Depois vira e costura sobre a costura anterior. Quando o tecido tem curvatura, essa forma de costurar facilita. Tudo que facilita a nossa vida, né? Bem-vindo. Bom, vou virar aqui para terminar de fazer a barrinha de lenço na manga. Ó, agora eu já tô finalizando. Eu venho aqui virando e passando a costura sobre a costura anterior. Ai, gente, deixem para mim aí nos comentários como que você começou a costurar, com quantos anos, se você ganha dinheiro com costura. Vamos bater um papo. Pronto. Feita a barra na manga, aqui na lateral. Agora eu venho aqui no direito, não no avesso, tá? Pelo direito mesmo. Eu junto aqui a manga. É no direito. Assim. Aí você vai entrar 1 centímetro menos, o quanto menos você puder ali. Se você conseguir entrar meio centímetro é melhor. Então você vai entrar meio centímetro aqui embaixo e vai abrindo por 12 centímetros. Eu vou mostrar aqui como é. De 12 a 14 centímetros você pode fechar. Então, ó, assim. Eu entrei meio centímetro lá, que dava por conta da costura, né? No retrocesso. Como eu não risquei o tecido, eu vou usar a fita métrica.
Tá vendo? Só que eu não vou costurar na borda, vou abrir. Eu costuro 1 centímetro, olha lá, e subo ali por 12 centímetros. Sobe reto, né? Subiu reto, pronto, já dá certo. Isso no direito. A blusa está praticamente montada. Agora vou fazer isso do outro lado e já volto. Bom, fiz a mesma coisa do outro lado. Já fiz o ponto de embeber aqui embaixo, franzindo, deixando na medida do molde, jogando esse franzido para o centro. E aqui nas costas a mesma coisa, à medida que eu faço ali o franzido, a abertura das costas se abre. Agora nós vamos para a tira da blusa. Juntou meio com meio, lembrando que a parte entretelada fica para o lado de fora da peça. Eu vou fazer em 2 etapas essa costura, tá? Do meio para a ponta. E daí eu viro do meio para a ponta novamente, tá? Não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo se você tem amigas, colegas de costura que estão em nível iniciante, você também pode enviar, né? Para os seus amigos no WhatsApp, divulgue o meu canal, curta o vídeo, tá bom? Agora nós vamos passar uma costura de segurança aqui na parte que vai ficar para dentro da blusa. Essa costura serve para dar estrutura, né, à barra e também para evitar que o tecido fique se enrolando. Bom, feito isso, agora nós vamos identificar aqui o meio bem certinho e vamos alfinetar essa parte, a blusa. Essa parte aqui, essa blusa é muito fácil de fazer, tá? Essa é a parte mais chatinha, assim. Mas você que é iniciante, né? Vai precisar praticar também para que vá para o nível intermediário, não é mesmo? Na segunda blusa que você fizer, você já vai entender o que precisa fazer, o que foi feito, como deve ser feito, o porquê da entretela, tudo isso. Agora eu estou medindo aqui a área que vai ficar presa à blusa. Vou fazer um pique aqui nessa região, porque na hora de alinhavar, eu alinhavo exatamente o local correto da área da blusa. Agora eu vou dobrar aqui na parte entretelada, eu dobro para dentro 1 centímetro e passo uma costura de embeber. O que é a costura de embeber? É aquela costura com o ponto solto que a gente utiliza para franzir o tecido. Então, como eu não quero que fique aquelas 2 costuras aparecendo, eu faço esse ponto de franzido. Depois que a blusa estiver prontinha, é só retirar facilmente com o desmanchador. Pronto. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Agora eu pego aqui o meio da faixa, a blusa no avesso, tá? No avesso. Eu achei o meio, coloco aqui o meio com o meio
e vou alfinetar toda a extensão da blusa. Se você quiser, você pode alinhavar, se você achar que vai ficar mais segura, né? Você pode alinhavar também. Lembrando que o nosso molde tem 1 centímetro de margem de costura na barra. Pronto, já costurei a faixa na blusa. Agora eu vou terminar de costurar a faixa, a parte da amarração. Então, para que a faixa não fique torcida, você vai, eu estico bem assim, tá? Como ela já foi costurada até aqui o final, eu só desço a costura aqui. Agora, se você quiser fazer um bico, fazer um desenho aí na ponta da faixa de amarração, agora é a hora. Eu fiz uma diagonal ali e agora eu vou esticar bem, porque eu não quero que essa faixa fique torcida. Provavelmente, se você já fez uma blusa de início com faixa, a faixa ficou torcida, né? Eu já fiz. Ficou torcida. Agora não mais, porque agora já sei dos macetezinhos, né? O que você pode fazer também é alfinetar o meio ali, mas, né? Depois de um certo tempo, a experiência. Então, eu costuro a faixa até o início aqui da blusa. Como tá aberto ali, não tem problema costurar a faixa até o final. Aí você corta aqui, refila para que não fique, o acabamento não fique grosso. Eu vou dar uma reforçada aqui na costura, porque eu cortei bem rente a costura, para o tecido não desfiar. E agora eu vou virar para o direito. Vou usar aqui uma pinça para desvirar. Feio falar assim, né? Trazer para o direito. Trazer para a tela, o lado correto do tecido. Então, já acertei aqui bem. Prontinho, já costurei os dois lados. E agora vamos para a parte de finalização aqui dessa faixa. Olha, não ficou torcido, tá vendo? Ficou bem certinho aqui. Depois a gente passa também, aí acerta tudo. Agora eu vou pegar a faixa, o lado que eu costurei, que já tá dobrado, e vou alfinetar aqui, sendo que a borda ali da faixa tem que ficar exatamente em cima da costura que você fez. Sabe aquela costurinha de 1 centímetro? Então, você vai encontrar aqui bem o meio, tem aquele pique, mais o meio da blusa, e vai juntar aqui, ó, o mais próximo possível, meio com o meio. Por quê? Para não ficar torcida, para a faixa não ficar torcida. Se você começar a costurar de lá do início, né, até o final, sem fazer esse acerto, com certeza vai ficar torcida. Aí a gente corta o molde bonitinho, faz tudo bonitinho, depois, né, pôr um lápis assim, pronto, aí torceu tudo, aí fica feia a roupa. Então, ó, eu encontrei o meio, prendi aqui com alfinete, e agora eu vou alfinetar praticamente toda a extensão dessa barra, porque eu não quero que fique torcido, não quero que fique enrugado. Esse tecido que eu tô usando é um viscolinho maquinetado. Ele é todo bordadinho com os pinguinhos assim, uma delícia de costurar, muito bom para costurar. Ele não desfia muito, eu tô gostando bastante. É uma composição, né, de linho com viscose. Deveria ser, né, mas nesse caso aqui
Eu acho que é uma composição de linho com poliéster, alguma coisa assim, porque tem alguma coisa sintética aqui. Mas enfim, mas o tecido é lindo do mesmo jeito. Então, se você está pensando em fazer essa blusa para você, ou para vender, ou para presentear, você precisa se atentar que esse modelo requer um tecido fluido, um tecido que tem bom caimento, tá? Não pode ser um tecido duro, por exemplo. Por exemplo, se for uma tricoline, ela já não vai dar mais esse efeito elegante que a blusa tem, essa coisa fluida. Então vamos costurar aqui, ó. Vou colocando a borda bem em cima dessa costura. Aí, quando você olhar por dentro, vai estar um primor o acabamento. Não caiu a costura, vai estar bonitinho por dentro e por fora. Aí, se você está pensando em fazer para vender, tem que ser nesse padrão. Vai com calma ali encaixando, puxando a área entre um alfinete e outro. Olha, quando você corta o molde, corta bem certinho, facilita tudo. A costura se encaixa, não é para sobrar tecido, nem da faixa, nem da blusa que tá ali, que tá franzida embaixo. Então, pronto, terminamos a costura da blusa. Aqui está. Eu vou passar, vou colocar e vou tirar foto para vocês verem depois lá, tá bom? Então é isso, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo aqui, certo? Olha, vou colocar um botãozinho ali depois. Ficou muito boa, ficou linda. Certinho? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Vejam o vídeo da modelagem. Tchau!